Olá, bem-vindo a mais um vídeo Palavra de Vida desta série de Teologia Sistemática. Hoje vamos para o nosso segundo vídeo de Bibliologia. Mas antes disso, que tal você que ainda não se inscreveu no canal, se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Enfim, vamos para a nossa vinheta. No vídeo anterior, nós observamos que Deus se revela basicamente de duas formas distintas. Não estou aqui explorando a fundo essas formas de Deus se revelar, mas vamos aqui recapitular o que vimos. Deus se revela de uma forma geral a todos os homens, em todos os locais, em todos os tempos, através da natureza. Todos os homens se tornam, portanto, indesculpáveis diante de Deus. Então essa é a revelação geral. Nós vimos que Deus se revela também de uma forma especial. Deus falou no passado aos profetas, Deus falou por intermédio de visões, de sonhos, mas, mais especificamente, Deus se revelou a cerca de 40 homens no intervalo de 1.500 anos a escrever coisas que, por si mesmos, eles não poderiam ter conhecimento. Deus, portanto, revelou muitas coisas com relação ao futuro, mas Deus também revelou alguns fatos passados que o homem não teria como saber se não lhes fosse revelados. Então, nós vemos que Deus, através desses profetas, desses homens inspirados pelo Santo Espírito de Deus, escreveram o que nós temos hoje em nossas mãos e que pertence ao que nós chamamos do cânon bíblico. São 66 livros divididos em 2 testamentos. O Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. Nós sabemos, segundo o que Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 1, 21, de que nenhum homem escreveu de intenção própria, mas esses homens de Deus escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, em cima dessa revelação que nós temos em nossas mãos, é interessante distinguirmos que o cânon bíblico contém 66 livros. Distingue-se do cânon católico, que inclui alguns livros que nós temos estes livros como apócrifos. Mas, enfim, o cânon católico contém livros que toda a tradição apostólica não os conferem como livros inspirados. Poderíamos citar o livro de Macabeus, de Judite, de Baruque, algumas porções a mais no livro de Daniel, enfim. Nós vamos nos atentar para o que nós temos hoje chamado pelas pessoas como o cânon protestante, evangélico ou o cânon cristão. 66 livros divididos em 2 testamentos. A nossa declaração de fé batista bíblica, ela nos revela alguns pontos importantes e que eu gostaria de discorrer agora com vocês. No primeiro ponto, nós percebemos o seguinte: cremos que a coleção de 66 livros, conhecida como Bíblia Sagrada, ou Escrituras, ou Palavra de Deus, é a perfeita, sublime e final expressão da revelação de Deus aos homens. O que isso significa? Quando nós reconhecemos que esses 66 livros, chamados de a Bíblia Sagrada ou as Escrituras, é a perfeita, então não tem erros, não contém equívocos. É perfeita porque vem de Deus. Mas não só é perfeita, mas é sublime, ou seja, é a mais alta revelação que Deus poderia trazer. Não existe nada acima dessa revelação. Mas também nós vemos que ela é final, ou seja, está concluída. Nós não estamos à espera de nenhuma revelação a mais, mas é final. Temos plena convicção de que o cânon bíblico encerrou-se com o livro de Apocalipse. Portanto, não aceitamos nenhum tipo de revelação extra-bíblica, porque a Bíblia para nós é a revelação final de Deus. Se todos nós tivéssemos isso como uma verdade absoluta, não estaríamos aqui aceitando tantas outras revelações pós-Bíblia. Como, por exemplo, não aceitaríamos as revelações de Joseph Smith, nenhum tipo de revelação proveniente de Ellen Goldwhite, nenhuma revelação proveniente de William Branham ou tantos outros que se apresentaram ainda como profetas dos nossos dias.
No segundo artigo de fé, nós vemos que está escrito que cremos que, embora a Bíblia tenha sido escrita por homens, reconhecemos que eram homens. No entanto, ela é isenta de erros em seu conteúdo, isso devido à sua inspiração. Nós aceitamos a inspiração bíblica como sendo verdadeira, proveniente do Espírito Santo de Deus. Mas vimos que isso foi de uma forma miraculosa e sobrenatural. Esses homens escreveram inspirados por Deus, de modo que, ao usarem suas próprias personalidades e estilos, redigiram e registraram sem erro ou engano as palavras reveladas por Deus. Poderíamos dizer que Deus orientou o que eles deveriam escrever, para que erros, enganos ou suas próprias vontades não fossem inseridos nas Escrituras. Portanto, 2 de Pedro 1,21 diz que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Embora esses homens, cerca de 40, nunca tivessem se encontrado, alguns deles vivessem em épocas distintas, no intervalo de 1.500 anos, em localidades diferentes, tivessem culturas diferentes, eles escreveram inspirados e, portanto, aquilo que escreveram, Deus não lhes tolheu, não lhes privou das suas particularidades, do seu vocabulário próprio, das suas limitações ou das suas excelências ao escrever, da sua intelectualidade e de sua sabedoria. Mas Deus coordenou, Deus supervisionou, para que vontade humana não fosse colocada no texto sagrado. Então nós encaramos a inspiração e, por inspiração, cremos na inspiração total, verbal, plenária. Toda palavra e cada palavra foi inspirada por Deus. O terceiro artigo de fé diz que cremos que a Bíblia é palavra inspirada de Deus de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia não contém a palavra de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. E, mais uma vez, isenta de erros ou equívocos, é a única regra de fé e prática e autoridade suprema para a igreja, sendo, portanto, suficiente para encaminhar o homem em direção a Deus. 2 de Paulo a Timóteo 3, 16 e 17 diz que toda profecia é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Portanto, os artigos 4 e 5, eles vão para nós fundamentar a autoridade desse texto sagrado. O artigo 4º diz que cremos que a Bíblia é e permanecerá sendo, até o fim dos séculos, a única regra de fé e prática, completa e final de Deus ao homem. Portanto, a Bíblia é para nós o padrão supremo pelo qual toda conduta humana, credos, opiniões devem ser aferidos. Eu não posso conformar a palavra de Deus às minhas experiências, mas eu devo conformar as minhas experiências à palavra de Deus. Na 1 de João 4,1 diz: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E por último, o artigo 5 diz que cremos que o verdadeiro cristão deve ter prazer em examiná-la, praticá-la, pois desta forma se afastará do pecado. Salmo 119:11 diz: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Sem sombra de dúvidas, o nosso crescimento espiritual e a nossa conformação à vontade de Deus virá pelo estudo constante da palavra de Deus. Eu repetiria as palavras do Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que você tenha prazer nessa palavra. Alimente-se dela como o bebê se alimenta do leite materno, para que você vá crescendo na graça e conhecimento de Jesus. Muito bem, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso, curta, compartilhe, comente e até o próximo vídeo Palavra de Vida da nossa série de Teologia Sistemática, onde olharemos para a teologia própria de Deus. Até lá e que Deus te abençoe.